Fala aí pessoal, vou fazer uma questão aqui do tópicos. É uma questão tranquila, do nível 1, se não me engano, mas dá pra gente raciocinar bem sobre a questão de movimento e como o movimento depende, a velocidade, né? Depende de um referencial para ser medida, né? Então vamos lá, vamos fazer a questão aqui. Questão 28, vou deixar na descrição o enunciado também e a página do livro, número da questão, né? Vamos lá. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, indica a alternativa falsa, o que é errada. Né? O Sol está em movimento em relação à Terra. Bom, isso aqui é bem trivial, né? A maioria das pessoas sabe que o Sol está sim em movimento, só que percebam a nomenclatura em relação à Terra, ou seja, ele dá um referencial para a gente, né? Sim, em relação à Terra, o Sol está em movimento, mas o que seria o movimento, vamos dizer assim, qual seria a definição dele? Bom, seria mais ou menos isso daqui. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa, né? Uma pessoinha. E aqui a gente tem uma outra pessoa. Bom, entre essas duas pessoas a gente tem uma determinada distância, né? Vamos supor que seja 5 metros. 5 metros, né? Aí uma das pessoas resolve caminhar. Resolve caminhar, tanto faz a direção, né? Beleza, resolveu caminhar e essa pessoa aqui, ela ficou parada. E aí o que aconteceu? A distância entre elas diminuiu. Vamos supor que essa pessoa caminhou para cá. Então, no próximo intervalo, vamos dizer assim, no tempo 2, tem uma pessoa aqui e elas estão mais perto. Fazendo rápido aqui. Vamos supor que a distância agora seja de 2 metros, né? O que aconteceu? A distância entre elas diminuiu. Então, num gráfico, óbvio que numa questão não vai ter assim, né? Mas no gráfico poderia ser o quê? Ah, no ΔT1, ou na verdade, ΔT não, que seria a diferença, né? Vamos pensar no T igual a 0 segundos. A distância entre elas é esse caso aqui, né? E o T igual a 2, T2 igual a 1 segundo, vamos supor, esse aqui é o T1, T1 e T2. No T2, que é igual a 1 segundo, a distância entre elas é essa daqui, é 2 metros. Aí, aconteceu o deslocamento, porque a distância variou. Então, essa seria a definição, quando a distância entre duas coisas variam. E por que isso é importante? Porque a gente não pode só dizer que, se o corpo 1 está com velocidade, significa que então que vai diminuir. Não, não necessariamente. Por quê? Vamos pensar em um outro exemplo. Vamos pensar em dois carros andando numa pista e eles estão paralelos, tá? Vamos pensar, bom, não sei desenhar bem o carro, mas vamos imaginar um bloquinho, tá? Bloquinho deslizando. Eu tenho esse bloco 1 e tenho o bloco 2. Bom, vamos supor que o bloco 1, vamos supor que eles estão parados, né? Na verdade, eles estão com velocidade igual a zero, né? Só que o que acontece? O bloco aqui ele resolve se movimentar para cá com velocidade igual a 2 metros por segundo. Vou colocar só 2. E o bloco 2, ele resolve se movimentar também. Tu pensa, bom, então certeza que eles vão estar, vamos dizer assim, eles vão estar em movimento, eles não vão estar em repouso, não tem como eles estar em repouso. Bom, mas pensa comigo, se o V2, se o bloquinho 2 também tiver com velocidade igual a 2, e eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, andando para lá, o que vai acontecer? A distância entre eles não vai variar. Se a distância entre eles era 2 metros, o que vai acontecer? Como eles estão na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma velocidade, um em relação ao outro vai estar em repouso. O bloquinho 1 em relação ao bloquinho 2 vai estar em repouso. Claro, se eu tiver uma árvore aqui, óbvio, os carros estão se movendo a 2 metros por segundo, então o bloquinho 1 em relação à árvore está em movimento. Mas o bloquinho 1 em relação ao bloquinho 2 não está em movimento, porque a distância entre eles não variou. É por isso que é bom ter sempre essa noção. Não significa que um corpo vai ter velocidade, não significa que ele vai estar em movimento. Pode ser que ele esteja em repouso em relação ao outro referencial. Então é bem importante levar isso em consideração. Dito isso, vamos continuar então. Essa aqui a gente sabe que está correta, então a gente já tira, né? A B. É possível que o móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro. Sim, como eu já falei aqui, né? O bloquinho 1 pode estar em movimento em relação ao bloquinho 1 pode estar em repouso em relação ao bloquinho 2, mas pode estar em movimento em relação à árvore. Né? Então, isso aqui também a gente tira porque está correta a informação. Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. Novamente, a gente pode... na verdade, isso aqui está errado, né?
Não, então não seria novamente, né? Essa aqui está errado no caso, mas a gente pode explicar isso em relação a esse exemplo aqui. O bloquinho 1 está em repouso em relação ao bloquinho 2, mas ele está em movimento em relação à árvore. Então está errado isso aqui, ó. Se o móvel está em movimento em relação a um sistema de referência, ou seja, está em movimento em relação à árvore, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial negativo, porque ele vai estar parado em relação, vai estar em repouso, na verdade, né? Em relação ao bloquinho 2. Então esse aqui seria o nosso gabarito, porque ele está pedindo a alternativa errada, né? Vamos então só ver a D aí. Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará também em repouso em relação a A. Sim, isso aqui é verdade também. Nesse exemplo aqui a gente vê, né, como o bloquinho 1 está em repouso em relação ao bloquinho 2, o bloquinho 2 também está em repouso em relação ao bloquinho 1, né? No caso a gente pode ver isso aí também, ó, em relação à velocidade. A velocidade de A é igual à velocidade de B. Só que aí, para isso, a gente tem que representar como sendo o quê? A velocidade vetorial, já que a velocidade ela é um vetor, né? Ela tem módulo, direção e sentido. Então, pensando dessa forma, a velocidade do A, vetorialmente falando, é igual ao vetor B, né? Velocidade do B, vetorialmente. Esse aqui está correto também. Então a gente já tira. E a letra E. É possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos B e C, e B estar em repouso em relação a C. Sim, isso aqui também a gente já mata, né? Dito, pensando no que eu já falei sobre isso, visto que não precisa explicar muito sobre essa afirmativa, né? E é isso. Como eu falei, não é uma questão difícil, porém é bem legal, achei bem interessante trazer isso aqui. São os conceitos de movimento e tal, né? Tudo isso aqui que eu comentei. E é isso aí. Vamos fazer mais questões e bora pra cima.